Olá pessoal, então vamos agora começar o nosso conteúdo da VP2. Nesse início a gente vai continuar falando sobre os autômatos, mais especificamente os AFN, os não determinísticos, e aí a gente vai acrescentar um novo recurso aos AFN, né, que são as epsilon transições. Então vamos já falar sobre isso. Bom, o conteúdo desse vídeo você vai encontrar aí na seção 2.5, né, nesse iniciozinho até o 2.5.4, então vale a pena fazer uma leiturazinha para reforçar realmente a compreensão do conteúdo. Bom, então até o momento a gente conhece dois tipos de autômatos. O AFD, que é o determinístico, em que as transições são disparadas a partir de um dígito e um estado, né? Então você tem um estado, na hora que você chama um dígito, que é um símbolo, ele te leva a um estado e somente a um estado. No AFN, você tem a possibilidade de, a partir de um estado e um dígito, né, um símbolo, você chegar a mais de um estado. Então, por exemplo, um estado A com um símbolo 0 pode te levar a um estado A e a um estado B, por exemplo. Então, isso é possível no AFN. O que a gente vai conhecer agora é um novo tipo de AFN que tem a seguinte particularidade. Você não requer agora, não é necessário agora você ter um dígito para disparar uma transição. Então você tem 0 dígito, coloquei até aqui 0 dígito mais um estado, produz um ou mais estados. Ou seja, você consegue partir de um estado chegar ao outro sem usar um símbolo. Sem usar a transição não requer um símbolo, não produz um símbolo. Ou seja, aquela transição pode não colaborar com a formação da string. Então isso é bem curioso e é bem interessante, porque acaba dando muita flexibilidade para a gente na construção dos AFN. Então, para a gente dar um exemplo de como é que isso pode funcionar, eu tenho aqui o desenho de um grafo de um autômato que representa ou que aceita os números decimais, números reais com essa característica de casas decimais. Tá bom? Então, nesse meu autômato eu vou ter como exemplo, ele vai aceitar como exemplo o número do tipo 3.45, ou então menos 12.1, ou então mais 4.53, certo? Então, esses símbolos mais ou menos podem aparecer nas minhas strings, tá? Então seriam aceitas pelo meu autômato. Assim como eu posso ignorar o símbolo mais, né? O 3.45 não tem um símbolo mais, mas o mais 4.53 tem um símbolo mais. Ambos seriam aceitos. Bom, este autômato eu retirei lá do nosso livro, né? Quando você estiver fazendo a leitura você vai reencontrá-lo lá. Ele é um exemplo bem clássico mesmo. E é assim que ele funciona. Ó. Você já percebe que aqui eu tenho uma transição epsilon. E essa transição epsilon, ela, exatamente como eu disse, ela dá a possibilidade de você chegar de um estado para o outro sem usar um símbolo. Então, nesse meu exemplo aqui, eu começo do estado Q0. Os meus números decimais, como eu tinha dito antes, eles podem ou não começar com mais ou menos. Né? Se eles começarem com mais, eu uso o símbolo mais. Se ele começar com menos, eu uso o símbolo menos. Mas se ele não começar com nada, como é o caso aqui do 3.45, eu uso a transição epsilon. Então, essa transição epsilon não contribui com a string, ou seja, eu passo do Q0 para o Q1 sem usar nenhum símbolo. E daí eu posso continuar caminhando pelo meu autômato. Tá bom? Então essa é a função da transição epsilon. Então, por exemplo, como é que eu consigo aceitar o 3.45? Saio do Q0 para o Q1 sem disparar nenhuma transição. Ponto 45. Né? Então eu faço do Q1 eu chamo a transição 3, aí dá 3, né? Aí depois transição ponto para o Q2, depois transição 4 do Q2 para o Q3, né? Transição 4 Q2 para o Q3, depois transição 5 Q3 para o Q3, depois transição epsilon para o Q5, que é o estado final. Né? Então do Q3 para o Q5 eu não preciso contribuir com nenhum símbolo. Tá certo? Então basicamente se eu chegar em Q3 eu consigo chegar no estado final, que é o Q5. Sem necessidade de nenhum símbolo, tá bom? Então essa é a forma que eu consigo aceitar o 3.45. Aqui se você notar, você consegue aceitar também outros tipos de string do tipo 3 ponto, ou algo assim. Então 10 ponto, né? Então 10 ponto seria a mesma coisa de 10.0 e ele aceita também. Para isso você pode fazer uma coisa assim, ó. Você está aqui no estado Q0, eu quero aceitar, por exemplo, 10 pontos, certo? 10 e o ponto em seguida. E mais nada. Então, estou aqui no Q0, disparo a transição epsilon, sem um sinal de mais. Depois, transição 1,
Q1 para Q1. Depois, transição 0, Q1 para Q4. Então aí eu já tenho 10. Transição ponto para o Q3, 10 pontos. E depois transição epsilon para o Q5, 10 pontos. Né? No epsilon não contribui com nada. E eu chego no estado Q5, portanto, o número 10 pontos ele é aceito também pelo esse meu autômato. Né? 10 pontos quer dizer 10.0, seria essa a razão dele ser aceito. Tá bom? Então esse é o exemplo de um epsilon AFN. Então, como eu disse, as epsilon transições, elas na verdade, elas representam a ausência de dígitos. Então, se você dispara a epsilon transição, você não está acrescentando nenhum dígito à tua string. Um outro exemplo. Então, esse é o exemplo de um buscador de palavra-chave. Então, esse buscador, ele aceita as palavras... na verdade, ele está tentando... Ele recebe um texto e ele quer ver se dentro desse texto tem a palavra web ou então tem a palavra eBay. Né? Então, se esse for um texto longo, um artigo, alguma coisa assim, então ele vai recebendo os símbolos aqui do artigo, do texto. Então, no momento em que, assim, para que ele realmente aceite a palavra web, então em dado momento ele faz uma transição epsilon para o estado 1, depois web, né? W, E, B, e aí termina no estado 4, que é o estado final, portanto ele aceita porque ele achou a palavra web. Mesmo jeito aqui para a palavra eBay, né? Ele vai lendo aqui os dígitos, na hora que ele sai aqui da transição 9 para 0, e aí se ele realmente achar a palavra eBay, ele vai caminhar por essas transições até chegar no estado 8. Bom, como é que é uma tabela de transição do epsilon FN? Então, muito parecido com uma tabela de transição que a gente já conhece do FN e do FD. Né? Então, a diferença é que agora você vai ter uma coluna com as transições epsilon. Né? Então, nesse exemplo aqui, você tem os estados de A a F, os símbolos são 0 e 1 e a transição epsilon. Então, assim, a forma de construir aquela que você já conhece, de A com 0, A com 0 você vai para E, né? A com 1 você vai para B e assim por diante. E aí você tem os epsilon também. A com epsilon, por exemplo, não existe, né? A com epsilon, mas existe, por exemplo, B com epsilon. Então, B com epsilon chega em D, né? Como tem aqui. O que mais? Tem um E com epsilon. E com epsilon eu tenho para o B e para o C. Então, eu tenho aqui B e C. Certo? Então, a forma de construir a tabela é bem tranquilo. Bom, uma coisa que acontece, como eu tinha mostrado nos exemplos anteriores, é que com epsilon transições você consegue aceitar coisas, strings, como nesse exemplo, como uma string 1, né? Porque você está aqui no estado A. Se você dispara a transição 1, você vai do estado A até o estado B. Né? Transição 1, você vai do estado A até o estado B. Depois, por que o 1 é aceito se eu estou no B? Ora, porque do B até o D existe a transição epsilon, que não contribui com nenhum símbolo. Né? Então, portanto, do B ao D, eu não preciso acrescentar nenhum símbolo, e aí o estado, quer dizer, a string 1 sozinho é aceita. 1 com 1 também é aceita. A transição 0 é aceita também, pela mesma razão, porque eu estou aqui no A. Se eu disparar a transição 0, né, então essa string 0 é aceita, porque do E para o B é epsilon, do B para o D também tem epsilon, e aí eu chego no estado final. E aí, se você anotar todos esses exemplos, também vão te dar, vão te permitir chegar ao D. Então 0, 1 em 1, né? 0, epsilon, 1 em 1, chego em D. Ou então 0, 0, 0, chego em D, não preciso de epsilon, e assim por diante. Bom, vamos fechar esse vídeo descrevendo uma propriedade que é super importante para a gente. Essa propriedade vai nos ajudar no próximo vídeo a gente entender como é que é o processo de transformação de um epsilon FN para um FD. Então, no epsilon fechamento, esse é o nome da propriedade, você vai encontrar muito esse termo eClose, né, lá no livro, então eu acabo usando também aqui nos slides e nas aulas. Então, eClose, né, o epsilon fechamento de um estado, são os estados que eu consigo alcançar a partir do estado que seguindo transições epsilon. Em outras palavras, são os estados que sem a necessidade de usar nenhum símbolo, eu consigo chegar nesses estados a partir da transição Q. Então, deixa eu dar um exemplo aqui, que é o seguinte. Bom, se eu estou no estado A, a pergunta que você faz é o seguinte: qual é o fechamento do A? Quais são os estados que você consegue chegar a partir do estado A, usando só transições epsilon? Do A eu não consigo chegar em nenhum usando transições epsilon, eu consigo só chegar no próprio A. Portanto, o fechamento do A é o próprio A. Já o B não. Já do B, qual o fechamento do B? São os estados que eu consigo chegar só com transições epsilon. Ou seja, se eu estou em B, falando assim informalmente, é como se estando em B é a mesma coisa de estar em B ou em D. Porque se você está em B, para chegar em D, basta disparar uma transição vazia. Ou seja, se você está em B, você chega em D sem necessidade de nenhum símbolo. Então, o fechamento de B seria o B e o D.
O fechamento do E já é bem maior, porque a partir do estado E eu consigo chegar em pelo menos outros 3 estados, né? Então do E eu consigo chegar em B, consigo chegar em C, e do B eu consigo chegar em D. Então quer dizer, do E eu consigo com 2 transições Y chegar em D. Portanto, o D faz parte também do fechamento do E. Né? O fechamento do E, portanto, B, C, D e E. Esse é o conceito, portanto, do fechamento. E a partir do conceito de fechamento a gente consegue definir também o delta, a função de transição delta estendida, né? Então, assim, quando a sua pergunta for, dado um string, onde é que eu consigo chegar, em quais estados eu consigo chegar nesse YFN? Então, a sua preocupação é também considerar as transições Y. Né? Então, a partir de agora você tem essa preocupação, então, e a partir daí você tem muitas possibilidades, então tem que ter atenção quanto a isso. Vamos dar aqui alguns exemplos. Bom, então, qual seria o valor de delta de A Y? Ou seja, eu estou perguntando eu estou no delta, se eu disparar a transição Y, eu consigo chegar aonde? Bom, o A não tem transição Y, então a resposta é o próprio fechamento do A, que é o próprio A. Bom, se eu estou em A e disparo a transição 0, eu chego aonde? Então, A com transição 0 me leva ao E, mas a resposta não seria somente E, porque como você sabe, se você está no estado E, você também está nos estados que são o fechamento do E. Então, fechamento do E, o e-close do E, que a gente já tinha calculado como B, C, D e E, portanto, a delta de A0 é o fechamento de E, portanto, delta de A0 é igual a B, C, D e E. Ou seja, se eu estou no estado A e disparo a transição 0, eu consigo chegar em B, C, D, E. Essa seria a explicação. Bom, e finalmente a linguagem de um autômato, de um FN, a mesma definição de linguagem dos demais autômatos. Então a linguagem de um YFN é o conjunto de strings, tal que, dado uma string, dado o estado inicial, se eu percorrer essa string W, eu chego no estado final. Ou seja, o resultado contém o estado final, porque como você viu, o resultado de uma string pode ser um conjunto, como é o caso aqui. A0 vai me dar o conjunto BCDE. Se dentre esses estados houver o estado final, então eu considero que essa string ela é aceita. Tá? Então, no caso aqui, 0 vai ser aceito, porque o D é o estado final e eu consigo, a partir do 0, chegar no D, usando epsilon transições. Para fechar nossa aula, vou dar só mais um exemplo de uso do delta estendido, um exemplo um pouquinho mais complexo, porque ele envolve uma string mesmo, né? Não só um símbolo, mas um string. Então, se eu perguntar para você qual o valor de delta de A01, você vai ter que me dizer onde é que eu chego disparando as transições 0 e 1. Bom, A01 é a mesma coisa que escrever delta de A0 e depois 1. Né? Você primeiro calcula o delta de A0, depois calcula o delta de 1. O resultado disso aí com 1. Ora, o delta de A0, eu já sei que com 0 eu chego em E, eu já sei que o resultado disso aqui vai ser o fechamento de E. O fechamento de E, eu já sei que é B, C, D e E. Portanto, o delta de A0 é B, C, D, E. E aí o que me resta agora é calcular o delta de B, C, D, E1. Não existe essa notação aqui, né? Quando você aplicar a função delta, você sai de um estado e tem lá uma string ou um símbolo, né, para percorrer. Você não consegue aplicar a função delta com vários estados. Então, na verdade, quando eu escrevi aqui BCD na forma de conjunto, na prática eu estava dizendo isso aqui, ó. Delta de BCD é 1, na verdade é delta de B1, mais delta de C1, mais delta de D1, mais delta de E1. Na verdade é a união desses resultados. Ou seja, você vai ter que calcular agora os deltas de cada um desses. Então, quem é delta de B1? Delta de B1 é C. C, aí, só que não é só o C, né, que é o resultado, é o fechamento de C. Ou seja, do C com epsilon transições eu chego em mais algum estado? No caso, não, só C, né? Opa, só voltando aqui. Então, delta de C1. C1 me leva a D, fechamento de D também é só o D. D1. D1 não me leva a nada. E1 também não me leva a nada. Portanto, o resultado seria o fechamento de C, né? O fechamento de C, quer dizer, eu só consigo chegar em C e D, portanto o resultado é o fechamento de C e D. Só que o fechamento de C e D também é o próprio C e D, porque do C com epsilon não chega a lugar nenhum e D com epsilon também não chega a lugar nenhum. Tá bom? Então, a delta de A01 seria, portanto, CD. Bom, se parecer um pouco confuso, né? Você pode voltar ao vídeo, veja aí com calma.
assiste novamente com calma. E importante também fazer a leitura desse conteúdo lá do nosso livro, tá bom? Então, vamos partir agora para o próximo vídeo em que eu vou mostrar como é que a gente consegue fazer a conversão, né? Isso também é possível, já contando aqui já me adiantando aqui, isso também é possível, né? Você consegue transformar um EFN no FD, assim como você transforma um FN no FD, e no próximo vídeo a gente vai mostrar isso aí, tá bom? Então até o próximo vídeo.